A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta... Nós é o trem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Nós é o Trem. Aqui nós entrevistamos artistas, músicos, prestadores de discos, selos, engenheiros de áudio, todos aqueles e aquelas que fazem parte dessa grande arte sonora. E aqui vamos entrevistar ela, que está por trás da cabine, dos controles, quem aperta os botões, quem regula. Me diz aí, quem é você? Eu sou Flora Guerra, esse é meu nome. E acho que a gente vai conversando aí, né? Sim. Sou técnica de som e engenheira de áudio, né? Cada hora se chama de uma forma. Estou aí atuando no áudio há um tempo. Trabalho com música, com cinema, com teatro. E é isso. Maravilha. Você nasceu aonde? Eu nasci em BH mesmo. BH. É. E como que foi sua infância musical? Seus pais são músicos, trabalham com música? Sim, eu nasci numa família bem musical, assim. Minha mãe trabalha com música desde pequena, ela tocava piano, foi uma criança dessas bem prodígio musical, assim. Sim. E não seguiu a vida de pianista, mas segue trabalhando na música, é pesquisadora, educadora musical e várias coisas na área. E meu pai é baixista, músico que toca com tanto de gente aí na cidade, né, de uma geração massa, assim. Então, minha formação musical veio dentro de casa. E as famílias também são musicais, né? A família da minha mãe muito ligada em música, a família do meu pai também, tem tio músico. Então, a minha formação musical mesmo, eu acho que veio dentro de casa, de treinamento de ouvido, de exercitar isso, enfim. E você é musicista também? Você toca algum instrumento? Eu estudei quando era criança, assim, né? Estudei piano quando era pequena, alguns anos, aí depois de grande fiz musicalização, mas eu não tenho, assim, fluidez em nenhum instrumento, gosto de cantar, nos últimos anos, assim, eu comecei a tentar entender minha voz também como um possível instrumento, tentei formar banda, essas coisas, aí nada deu muito certo. Mas eu acredito que é fundamental, assim, né, pra minha profissão, trabalhar com música. Isso eu sempre ouvi na minha vida, então é uma coisa que eu vou tentando sempre buscar, assim, né. Sei lá, sei ler partitura. Sim. Mas musicista mesmo eu não me considero, não. E sua formação? Quando apareceu, né, essa época de pensar o vestibular, né, eu tava com dificuldade de entender para qual caminho que eu ia querer seguir, assim. E aí foi muito interessante que, conversando com os meus pais, né, que me conheciam e tinham uma visão, assim, mais ampla do que eu lá com 15 anos, né, me ajudaram a encontrar essa profissão, né, que é a engenharia de áudio, que tem muito a ver comigo, porque eu sempre fui muito de exata, sempre gostei muito de matemática, sempre fui bem técnica mesmo, mas ao mesmo tempo também muito ligada às artes. Mas eu não queria fazer, assim, faculdade de música ou eu não conseguia me encontrar mesmo nesse lugar. E aí, na hora que eu pensei como uma profissão, olha, é uma opção, porque não tá lá, né, no cardápio das universidades, das faculdades, assim, né, você vai ver na Federal, na PUC, qualquer uma, não tem lá essa opção. Então foi massa pensar esse caminho e ver que aquilo tinha tudo a ver comigo, assim, foi muito... é muito reconfortante, assim, né? Claro que não era uma certeza, porque eu ainda era muito nova, eu ainda nem sabia das coisas, né? Não tinha experimentado isso, mas já foi um caminho muito legal. E aí, só que aí, né, como não existia no cardápio, eu fui vendo o que os colegas costumavam fazer. Algumas pessoas estudavam fora, eu vi que no Rio Grande do Sul estava se abrindo o curso de engenharia de áudio na faculdade lá de Santa Maria, mas eu não fiquei com vontade, era a primeira turma, vou lá pro sul, primeira turma, enfim. Aí eu fui fazer engenharia eletrônica aqui, aí passei na PUC, fiz eletrônica até o 7º período, e aí eu já comecei a trabalhar logo que eu entrei na faculdade, então eu entrei na faculdade em 2009, foi o mesmo ano que eu comecei a trabalhar em estúdio. Que aí depois a gente fala dessa parte, né, mas
como eu já estava, para justificar por que eu não aguentei ficar lá na PUC, assim, porque eu já trabalhava na área, eu já estava trabalhando mesmo, atuando como técnica, e naquele curso super árido, difícil de eletrônica, né, puxado, e aí chegou uma hora que eu não aguentei, assim, aí eu transferi para a FUMEC, que era mais perto de casa, mais perto do meu trabalho, então a minha vida aliviou nesse ponto, porque era lá na PUC, né, então eu atravessava a cidade de 41, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, não dava tempo de fazer nada. E aí eu formei em engenharia de telecomunicações, porque lá na PUC era eletrônica e telecomunicações. Então eu formei só em telecom. Essa foi a minha formação acadêmica, né? Sim. Mas aí profissional, ela vai acontecendo, né? Até agora, assim, todo curso que tem oportunidade, que eu acho que é como os nossos colegas acabam se formando mesmo, né? Curso de curta duração, algum workshop. A formação acontece muito acompanhando, né? Assistindo o colega trabalhar. Então, Sim. acho que isso tudo é a formação. Aí você né? começou a trabalhar em estúdio, conta um pouco mais sobre isso aí. Foi. Minha primeira oportunidade, assim, veio através do meu pai, que foi me mostrando os estúdios, me apresentando, e aí, quando eu estava, né, entrei na faculdade, a Dani Renault, que era a dona do acústico, queridíssima, importantíssima, né, que já não está aqui, que tinha esse estúdio incrível, que era o estúdio acústico, na época era um dos mais bacanas que tinha, assim, na cidade. E aí eu tive a oportunidade de ser assistente lá, durante um tempo. Então foi muito massa, assim, foi meu primeiro contato mesmo, assim, pegando cabo, entendendo cada tipo de microfone, cuidando de ensaio, né, as bandas Sim. que iam lá ensaiar, e aí eu montava. Foi meu primeiro rec no Pro Tools, assim, aprender a criar uma sessão, enfim, mas eu não cheguei a ser técnica do estúdio lá, não. Eu fui só assistente mesmo, durante um tempo. Assistente de quem? Quem que era? Eu trabalhei com vários técnicos, mas eu lembro que dos primeiros foi o Grilo. O Grilo me recebeu. Eu lembro de eu lendo, assim, o nome Neumann, eu nem sabia como é que falava Neumann, assim, ele me contando os tipos de microfone e tudo. Trabalhei com o Emir, que também já foi. Aprendi muita coisa assistindo o Emir gravando. Tinha o Thiago Marim também, que na época era assistente e técnico lá também, aprendi muita coisa com ele. Acho que foram os 3 principais, assim, que eu trabalhei lá. Foi bem legal. E aí, depois de lá, eu tava lá na faculdade, e aí apareceu um colega de colégio, me indicou, falou, eu vi essa vaga aqui no estúdio do meu professor, lembrei de você, que eles estavam procurando assistente num estúdio na Serra. Aí eu mandei meu currículo e, enfim, aí fui lá conversar com eles. E eles nem estavam precisando de uma técnica, na verdade eles estavam precisando de um assistente geral do estúdio, assim. Mas aí eu tava super afim e tal, acabou assim, olha, até que a gente tá precisando de um assistente mesmo de estúdio. A vaga foi meio que criada, assim. E aí eu entrei de assistente, fiquei um tempo lá de assistente, virei técnica, depois de alguns anos eu trabalhei lá 3, 4 anos. E lá eu considero como se foi a minha faculdade de áudio, assim, porque ela chamava Na Trilha, hoje em dia ela já tem outro nome, mudou a configuração, mas era uma produtora de áudio. Isso foi muito rico para mim, porque quando eu comecei a trabalhar lá, meu primeiro trabalho era assim, montar uma playlist para uma loja que elas faziam, que lá, para música ambiente da loja, que eles tinham uma parceria. Ao mesmo tempo era fazer o desenho de som de uma série do Guto Airá, fica uma série toda ficção científica, tiros, explosões, então eu já tinha que ficar escolhendo aqueles sons. Ao mesmo tempo eu já cuidava de ensaios que iam acontecer, de música, e aí aos poucos, né, comecei a gravar os artistas que gravavam lá. Então foi uma experiência muito ampla no áudio lá, isso foi muito incrível, assim, né, que aí eu trabalhava com publicidade, gravava muita locução, escolhia trilha, muita edição, pós-produção para cinema, para música, para acessibilidade, né, fazia bastante audiodescrição, enfim, foi bem, bem importante para mim esse período. E aí em 2015 eu estava com vontade de experimentar outros áreas, assim, porque lá era essa coisa, carteira assinada, tantas horas por dia, todo dia e tal.
E a nossa vida, ela é muito solta também, né, dessa profissão. Então eu queria experimentar isso, assim. E aí foi quando eu comecei a fazer som direto, porque me possibilitou ter tempo para isso, né? Aí saí de lá, abri a Maré Áudio Criativo, que é a minha produtora, né? Meu CNPJ. E aí segui fazendo já tudo que eu fazia lá, mas eu acrescentei essas funções que demandam mais liberdade de espaço, assim, que é o som direto e fazer show também, som para show. Que aí eu mergulhei bastante nesse universo também. E aí desde 2015 eu sigo nisso, tô fazendo cada hora alguma coisa. Quais são suas referências aqui em Belo Horizonte e fora? Bom, de fora eu me espelho muito nas mulheres técnicas que eu sei que existem, assim. Então tem algumas em São Paulo, algumas que a gente vê de outras gerações já, né, que a gente sabe que começaram lá atrás. Porque aqui eu não tive muitas referências mulheres, assim. A Dani foi uma referência que eu sabia que ela tinha estudado e tal, mas ela era instrumentista, né? Ela não era técnica. Mas ela tinha um estúdio, então ela tinha muito interesse nisso. Então, de fato, foi um caminho de ver uma mulher mais entendida de técnica. Acho que ela foi a minha primeira pessoa, assim, que eu vi nesse sentido, que foi inspirador. E aí, depois eu fui seguindo os mestres daqui, né? Então... É isso, esses caras que eu trabalhei lá no início, né, o Emiro, o Grilo, o Murilo Correia, né, sempre foi muito atencioso, desde sempre, muito querido, assim. Nossa, tanta gente, aí o Bruno, né, que é o filho do Murilo, hoje em dia a gente é colega de trabalho, eu fico super feliz com isso, porque eu aprendi muito com ele, acompanhando, né, e aprendendo muito com ele. Tem os mestres de outras áreas também, né? Os mestres do som direto, que a gente vai admirando muito. Vitinho é um deles. Né? Tem Gugu, enfim, tantas pessoas legais. Eu acho que essa área do som, ela é muito coletiva, assim, é muito legal isso. A gente aprende o tempo inteiro trocando, mesmo. O aprendizado é o tempo inteiro vendo o colega, uma forma de lidar, alguma solução de um problema, né? Alguma coisa assim. São muitas pessoas. E você trabalhou com bandas? Quais bandas você já trabalhou? Agora, acho que é a primeira vez que eu tô, assim, acompanhando de fato uma banda que tem uma consistência maior de tocadas, que é a Orquestra Ouro Preto. Então, recentemente, vai fazer uns 2 meses, que eu tô ocupando a função de monitor para a orquestra, para os concertos que o artista não leva técnico, né? E isso tem sido bem incrível, assim, porque eles têm uma diversidade grande de estilos de show, né? Então não é sempre o mesmo show. Tem show de Beatles, show de A.H.A., show com Antônio Nóbrega, show com ópera, show com Fernanda Takai, show com Alceu Valença. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito rico. Eu tô adorando isso. Uma banda, uma orquestra, né? Quantos instrumentos? É uma orquestra, são assim, complexo. 40 e tantos canais. Exatamente. E microfonar instrumentos, né? Diversos, né? Diversos. E vocês fazem apresentação fora também? Fora do teatro? A gente vai fazer lá no Rio, no mês que vem, vai ter a orquestra em Copacabana, com o Alto da Compadecida, de novo, a ópera, e o Diogo Nogueira. E aí vai ser na praia, vai ser uma doideira, ventania, sei lá o que vai acontecer. Mas a gente faz muitos teatros incríveis. Isso tem sido bem legal. Tô conhecendo cada teatro mais lindo que o outro. E aí, esse é o que tá sendo mais consistente agora, assim. Tá sendo uma experiência bem legal. No mais, eu faço muito festivais que acontecem aqui. Então, eu acabo sendo técnica de algum palco. E artistas que eu trabalho, várias cantoras bacanas daqui e que... sempre que fazem shows eu tô lá junto, assim, né? Bandas queridíssimas que eu trabalho junto, mas que são coisas mais pontuais, assim. Quero nomes. Pelos. Eu acabei de lembrar que é uma das que eu pensei de trazer uma música. Fiz o lançamento do show deles agora, que é isso. Acompanhei eles desde criancinha e foi super emocionante pra mim fazer o show deles.
Mas artistas como Bia Nogueira, Naroca, que vai fazer um show agora no final do mês, Flávia Ellen, Nath Rodrigues, né? Assim, não faço todos os shows de várias dessas artistas, né? Júlia Branco, Luísa Brina, posso estar esquecendo aqui, né? A Glau Nader, fiz um show dela outro dia, lindo. Tem muita gente legal aqui, né? Demais. E turnês, você viaja de vez em quando com algum grupo? Agora eu tô viajando bastante com a orquestra. Então a vida tá bem intensa, assim. A gente tava em Belém agora, esse fim de semana vai pra Itabira, depois vai estar em Manaus, depois tá no Rio, depois tá um monte de lugar. Mas eu costumo viajar muito com o teatro também, que é uma outra área que eu ainda não falei, né? Opero som para alguns grupos de teatro, e isso acaba fazendo a gente viajar bastante. Então, muito interior de Minas, viajar para fora do estado é muito, assim, mais com som direto, né? Que acaba levando projetos para fora, que a gente faz. E agora com a orquestra eu tô saindo mais de Minas. E teatro muito Minas Gerais. Música também, né? Sim. Mas isso aí você tem seu equipamento? Você leva caixas e caixas? Não. Você usa mais o equipamento local? Eu vou para operar. Sim. Eu chego com a mão de obra, assim, de operação. Eu tenho equipamentos de som direto, né? Que aí é um universo que a gente acaba tendo que ter nossos equipamentos, que é até uma questão super discutida aí no nosso universo. Isso para cinema e teatro, né? Para cinema. É audiovisual, né? Audiovisual. A gente acaba tendo que ter nosso gravador, microfone, cabos e tal. Mas na música não, assim. Então eu tenho uma mesinha de som pequenininha que grava multipista, que aí ela foi muito legal para mim. Foi um investimento que eu fiz no início da pandemia e que foi massa, porque ela permite fazer gravação, né? Então a gente gravou muita live. Então aí, nesse sentido, eu falo que eu levo o sistema de gravação, eu levo a mesa e meu computador. E aí eu opero a gravação. Agora, microfone, pedestal, cabo, caixa, não sei o quê. Aí eu posso fazer um meio campo, né? Tem parceiros de empresas que eu gosto muito de trabalhar, e aí a gente vai achando o que precisa para cada projeto, né? E nessa questão da estrutura aí, como que é? O músico pede, você que define? Você diz de equipamentos para um show, assim. Bom, cada caso é um caso, porque depende do lugar que a gente tá, depende de qual que é a demanda, né? Mas eu acho que é tudo uma conversa. Depende se a banda já tem um rider pronto ou se é um show que vai ser montado especialmente para aquela situação, né? Sim. Ou se é um festival que vão ter muitas pessoas muitas bandas envolvidas, então é um equipamento para todo mundo. Então, normalmente a banda vai ter um rider, ele pode ser feito só para aquele show ou a banda já tem ele. E eu vou fazer essa conversa entre a produção da banda e o espaço, que vai me falar o que eles têm de equipamento disponível. Então, né, tem teatro que tem todo tipo de equipamento, que é super bem equipado, tem teatro que não é, tem festival que você vai mandar seu rider, eles vão atender tudo lá. Então, tudo é um diálogo mesmo, assim, né? Eu passo esse rider para o espaço, e recebo o rider deles, vejo o que falta. E aí vou conversar com a produção para ver como é que nós vamos alugar isso, ou é o evento que vai alugar, ou é a gente que tem que pegar esses complementos, né? Ou é a própria artista que está produzindo e vai ter que fazer o corre, pegar emprestado com alguém, algum microfone, algum muita cabo. Muita treta. Muita coisa para resolver. E aí a gente fica fazendo as checklists na cabeça, né? Meu Deus, se faltar um cabo, meu Deus, a quantidade de pedestal tá certa. Então tem que ser tudo bem organizado nesse sentido, assim, pra não faltar nada na hora. Porque, assim, os BOs aparecem, né? A gente sabe muito bem, você sabe muito bem também como é que as coisas acontecem nesse universo dos eventos, né? Então, quanto mais a gente se certificar de que tá garantido, assim, aí facilita a vida da gente. E festivais grandes, você já trabalhou? Já trabalhei nos festivais grandes daqui, assim.
na maioria dos festivais da cidade, né? Tipo esses atuais grandes, tipo Breve. Sim. Eu já operei show para uma banda que ia tocar, mas não como técnica do festival. Do festival, né? Mas técnica de festival daqui, eu já trabalhei com Transborda, com a Virada Cultural, que é uma loucura, né? A gente Sim. operar, assim, 30 shows direto. Não sei como é que eu... Como que é essa logística, né? É uma logística que não tem como ela existir, mas ela acontece, assim, surrealmente. Eu fiz 2 anos de Virada Cultural. É uma doideira mesmo. Operei, assim, 20 shows seguidos. Maluquice. Mas é enriquecedor, né? Você aprende, você cria uns calos. Com os BO você vê o que você tem que fazer, né, na próxima. Aí já trabalhei no Savassi Festival, no Sonora, Sonâncias, em Otim, em Sena. Bagagem grande, hein? A gente vai construindo, né? E nisso aí dá pra ver algum show? Dá pra curtir a festa ou não? Olha, dá, né? Assim, a gente... Eu sou muito grata sempre, eu sempre agradeço. Quando... Claro, você trabalha, não escolhe os ambientes que você trabalha, tem hora que você trabalha num lugar chato, música que você não gosta. Mas, no geral, eu sempre agradeço muito, porque... né, trabalhando com música, é uma terapia já que você faz, você se encanta, você se emociona. É lógico que é outra forma de curtir, né? A relação acaba se transformando um pouco com a música, eu percebo. Acaba que você escuta menos música fora do trabalho, né? É um exercício, assim, né? Porque já tá tudo muito misturado. Então, eu consigo curtir os shows, sim, no final das contas, respondendo, né? Consigo aproveitar um pouco da música. E questões de cuidado com a audição? Você usa alguma coisa? Pois é. Eu tô começando a realmente pensar nisso, assim. Ano passado eu fiz pela primeira vez uma audiometria. E aí fiquei bem feliz que meu ouvido tava todo certinho. O médico falou que tá tudo bem. Tô sem perdas, a princípio. Então, fiquei feliz que eu acho que eu tô cuidando bem dele. Mas eu não uso protetor auricular. Tem que usar. Não tá certo isso. Porque vai avacalhando mesmo com o tempo. Assim, eu fico meio incomodada com o protetor. Não me sinto tão confortável. Mas tava conversando sobre esses dias, sobre os tipos, né? Tem uns que você escolhe o tipo de cancelamento que ele faz. Acho que eu tenho que dar uma mergulhada mais nesse assunto aí. Importante. Poxa. Você quer trabalhar até o final da sua vida. Instrumento de trabalho, não tem como brincar com isso. Mas eu tento evitar estar em lugares que eu vejo que estão machucando o meu ouvido. Então eu saio, né? Se eu tô num show, numa festa, eu não consigo ficar em determinados lugares. Dói o ouvido, assim. E aí o médico tava até me contando isso, que eu não sabia, que a gente tem uma primeira proteçãozinha, assim, né? O ouvido dá uma... Aqui não dá, não, antes de machucar ele de verdade, né? Então eu fico tentando estar atenta a isso. Se eu vejo que não tá confortável, eu saio fora. Já que você trabalha com áudio, indica pra gente 2 músicas pra gente escutar. Olha, a primeira música que eu queria falar aqui é a do Pelos mesmo, da Serra ao Bonfim. Gosto muito daquela música, gosto muito daquele disco inteiro. Então é uma indicação do disco, mas por ela, uma música massa. E a outra, eu queria... Olha que doideira. Eu fiquei assim, nossa, músicas que me tragam conforto da minha história, assim, coisas que eu sei que né, quando eu quero voltar, eu volto pra elas. Aí eu lembrei de um disco do Felipe José, que chama Circular Música. Aquele disco é bonito demais, né? E tinha anos que eu não ouvia ele. E aí ele me veio na cabeça hoje, assim. Então eu acho que ele pode ser uma... Aí eu dei uma passada por todas as músicas, assim. Ele termina com uma que chama Chuvento, né? Que é violão e chuva. E eu gosto muito dessa música. Acho que ela hoje foi bom de lembrar dela, assim. Vamos escutar agora Pelos, da Serra ao Bonfim, e Chuvento, de Felipe José.
Rendemos porres, ninguém socorre. Correndo os corres, como gingado de fazer cintura fina dançar. Como gingado de fazer cintura fina dançar. Como gingado de fazer cintura fina dançar.
de volta aqui. Acabamos de ouvir Pelos e Felipe José. Podcast Nós é o Trem. Não esqueça de seguir nas redes sociais, @podcast Nós é o Trem. Curta, compartilhe. E fala aí de estrutura necessária para trabalhar. Qual estrutura mínima, assim, para você trabalhar? O meu trabalho, ele, né, a sonorização, ela entra para quê? Para fazer aquele som chegar no público, quando não dá para fazer isso sem amplificação, né? A gente vai cuidar dessa amplificação, assim. Então, dependendo do espaço, você vai entender, eu preciso de quais microfones para fazer esse som chegar no público. Como é que ele vai ser? Então, microfone é a primeira coisa, né? O caminho pensando no caminho do nosso sinal, né? O som vai sair de algum instrumento, de alguma boca, de alguma coisa. Então ele precisa ser captado por um microfone. E aí a gente vai escolher quais são, ver o que dá para fazer, quantos tem, o que precisa. Então precisa de microfones, de cabos para conectar esses microfones e uma mesa de som, porque eles vão chegar, esse sinal vai chegar em algum lugar, a gente precisa trabalhar ele, né? E aí, lá na mesa de som, a gente vai processar ele de diversas formas, ou não, só fazer ele passar por lá e vai sair para caixas de som, que vão fazer o público escutar, né? O que está sendo tocado ali melhor. E também as caixas de som para os músicos, né? Ou para os fones. Então, isso é o básico que a gente tem que ter. O famoso retorno, monitor. Isso é isso que a gente precisa, né? É o mínimo para fazer um show. Maravilha. E os desafios desse trabalho? Você deve ter encontrado vários desafios aí. Conta alguns para nós. Nossa, são diversos. Porque são equipamentos que são muito usados, né? Que circulam na mão de muita gente. Em lugares diversos. Então, acho que o grande desafio nosso é muito lidar com equipamentos diferentes, que você não sabe a qualidade deles, se ele tá bom, se ele não tá. Onde que tá o problema, né? Não tá chegando o som de determinado instrumento. Aonde que tá o problema? O problema tá no microfone, o problema tá no cabo, o problema tá no direct box do violão, o problema tá no canal da mesa, tá... Então, isso é um caminho de raciocínio que a gente faz muito, assim, né? Entender onde podem estar, o tipo de barulho que tá fazendo, eu já sei mais ou menos o que pode ser. Mas varia. Ontem, por exemplo, eu passei por isso. Eu tô sendo microfonista da ópera Alto da Compadecida com a orquestra. E o Bruno Corrêa fazendo PA. E aí tinha um microfone que tava chiando um pouco. Tudo headset, né? Sem fio. Aí você já... Nossa, isso aí é... Sistema sem fio é um negócio que é difícil. Porque tem muita chance de dar problema e tal. Não dá pra colocar a culpa no cabo. Não dá. Mas dá pra colocar no sistema, nos sinais de celular. Tem muito celular aqui, tem muita antena, super difícil isso. Aí ontem tava dando um ruidinho e eu tava na dúvida, assim, se era de conector ou se era de sinal, de RF. Aí consegui descobrir observando o hack lá do microfone, vendo que realmente era o RF. Mas pelo som, a gente ainda ficou confuso. Eu e o Bruno estava na dúvida. Então é isso, cada hora é um probleminha que vai aparecendo, né? Aí equipamento é uma coisa, tempo, acho que tempo é uma coisa que a gente tem que lidar muito, assim, né? Cronograma, tempo de trabalho, porque pra você fazer um negócio bem feito, você precisa de tempo. E muitas vezes a gente não tem, né? Essa coisa de, às vezes, ter que trabalhar, coincidir os tempos de trabalho de equipes, isso acontece muito e é um desafio que aí você tem que fazer o negócio acontecer, todo mundo junto, e todos os intempéries da lei de Murphy. Sim. Que aparecem. Que às vezes é muito difícil saber onde está o problema, né? Igual você falou assim, é o cabo, ou é a caixa, ou é a pessoa, ou é o instrumento. Tipo assim, às vezes é muito difícil identificar exatamente o problema, né? E em show tem essa coisa do ao vivo, né? Tem que acontecer. Tem que funcionar. Você não tá gravando aqui. A gente gravou, errei o negócio, parei, voltei, falei de novo. Lá no show não tem isso. Então, se um instrumento não tá funcionando, você tem que resolver. Tem que dar um jeito. Tá com barulho? Então você vai tirar cortar o som daquele instrumento. Se tá com um ruído ruim, são medidas de emergência sempre, assim, você tem que
Microfonia, que é o terror, né, assim, entender. Então, eu acho que essa coisa do show tem a ver com fazer aquele momento acontecer. Ele tem que funcionar pro público, né, e pros artistas, sem dúvida, assim, né, eu acho que o artista estando confortável, ele vai conseguir fazer se expressar, né, mostrar para as pessoas que ele preparou. Então, eu gosto muito de fazer monitor, essa função de monitor, que é cuidar do som para as pessoas que estão tocando e se apresentando, né? Porque é isso, eu tenho que proporcionar um ambiente confortável para elas. A partir disso, eu tenho as condições para ter um show legal, assim, né? Porque também você tem um sonzão maravilhoso lá na frente, tem uma banda tocando desconfortável, você não vai ter acesso àquela performance, né, assim, plena. Então, isso tudo influencia, né? Assim, não é só uma coisa de, o problema não é só aquele, o problema tá em tudo, assim, no emocional das pessoas, né? No que o público vai perceber, como é que aquele artista vai se sentir. Às vezes o público não entende, né, de todo essa gama, né, de pessoas que trabalham, né, acha que é só a pessoa chegar ali, tocar a música e tá pronto. Né? Só que não, tem esse diálogo, né, entre o músico, quem tá trabalhando no som, tem que se entender, não, mexe ali e tal, mais agudo, mais grave, até chegar numa coisa em comum, né, para todo mundo conseguir curtir o som, a banda curtir o som e o público também, né? Total. E as pessoas realmente não têm ideia, né? Que a gente chega lá, assim, de manhã para preparar um negócio que vai acontecer à noite, durante 1 hora ali, para as pessoas se divertirem, mas que dá uma trabalheira mesmo. E esse universo, né? Isso que você falou de todo mundo trabalhar junto, né? Técnicos e banda, e eu acho que isso ainda tem que se transformar muito, assim. Acho que os dois lados ainda se enxergam um pouco como equipe. E, de fato, tá todo mundo junto, né, assim. Um entender o lado do outro, né? Muitas vezes é técnico que não gosta de música, e que tem pouca empatia, assim, né? E músico também que não entende muito do universo da técnica e acaba sendo um pouco empático também nesse sentido. E isso é super contraproducente. Porque quando trabalha todo mundo junto, assim, a coisa flui muito mais legal, né? Total. Funciona. E o que uma banda espera de um técnico e o que um técnico espera de uma banda? Acho que a artista quer ficar tranquilo nesse sentido, assim, de que vai dar tudo certo. Então, eu acho que quando a pessoa te chama pra trabalhar, é isso, assim, olha, cuida dessa parte pra mim. Eu gosto de falar, cuida do som, eu vou cuidar do seu som, o que você precisa, o que a gente vai precisar. Né? Desde esse início de ver o que precisa de equipamento e tal, até lá na hora, ajudar a pensar um bom cronograma, sugerir, dar sugestões mesmo e executar bem no dia, né? Que é chegar na hora certa, conseguir montar tudo direitinho, fazer um bom som acontecer, né? A gente está trabalhando em equipe, com pessoas, então essa coisa de ser uma pessoa agradável, de manter um clima bom no ambiente de trabalho, né? Ser delicado com quem você está lidando. Acho que isso tudo é muito fundamental, assim, para o que a gente entrega, né? E o vice-versa, que eu espero de um artista, acho que é a mesma coisa, assim. Respeito pelo meu trabalho, né? Condições saudáveis de trabalho, pessoas que entendam as minhas condições, né? O que você disse, o que é o processo, né? É isso, acho que dos dois lados é isso, entender o lado do outro para conseguir fazer acontecer da melhor maneira possível. E técnico de som faz milagre? Te falar que às vezes faz. Com uma mesa boa na mão ou um Pro Tools na mão, não só um Pro Tools. A gente tenta resolver algumas coisas, mas muitas vezes não, né? Tem hora que você tem que aceitar, eu acho que... Tem hora que é um músico mesmo. Não só um músico, tanta coisa, né? São Pedro. É muita coisa que tem envolvida, né? Então também acho que tem que ter essa coisa de poder relaxar. Acho que nesse sentido é importante saber que a gente não faz milagre.
né? Porque tem coisa que tá na nossa mão, tem coisa que não tá. Acho que esse é o maior desafio, na verdade. Entender os limites, até onde eu consigo ajudar. Sim. E passagem de som e o som ao vivo, como que é isso? Passa o som ali, deixa tudo no esquema e depois vai estar igual no ao vivo na hora? Isso é o ideal, né? O ideal é a gente conseguir ter uma passagem de som tranquila, né? Um tempo de montagem tranquilo, a banda chegar com calma, passar cada coisa com um tempo bom. Mas não é sempre isso que acontece, né? Então, sei lá, se é um lançamento de um disco ou um show em um teatro, é mais possível que a gente consiga fazer isso com calma, em um ambiente controlado. Mas mesmo assim as coisas variam, né? O artista tá passando o som com uma projeção, na hora do show é diferente, né? Então a energia é diferente da passagem de som pro show. Então as coisas acabam mudando alguma coisa. Mas essa preparação é fundamental, né? A passagem é muito importante. Mas tem várias situações que a gente não dá para ter isso. Então, uma banda que eu passei muito por isso foi a banda do Bloco É o Amor. Foi uma das bandas que eu mais toquei, que eu fiz, assim, tava um tanto de show, assim, na época de carnaval. Que aí você chega e não passa som, não. Bloco, né? É, show pra confusão, carnaval. Então tem muitas situações, assim, ou festival, que você chega com a banda, às vezes tem um tempinho de passar som, mas muitas vezes não tem também. E aí você tem que chegar lá já levantando som, né? Você vai sentindo nas primeiras músicas como é que estão as coisas. Dá um ganho ali, um ganho aqui, abaixa vai uma chegando. coisa. As prioridades primeiro, né? Assim, a voz tem que estar rolando, a harmonia, não sei o quê, você vai aos poucos, assim. Mas é bem querida, né? A nossa passagem de som. É importante. O que você já percebeu que faz diferença no show, performance, como os músicos tocam, a energia do público? O que você acha que faz diferença num show? Falando do meu lado, né? Eu acho que isso que eu já falei sobre a gente conseguir criar condições para o artista estar à vontade ali no palco. Eu falei da questão do monitor, né? Da audição, que eu acho realmente fundamental. O artista está se ouvindo bem para conseguir ficar à vontade ali. Mas tem diversas outras coisas, né, para quem está se apresentando, assim, que às vezes eu nem tenho consciência de todas. Mas eu acho que ter um espaço bom para se preparar, né, ter um tempo, um espaço de palco confortável, né, para caber todo mundo ali, um público que esteja aberto e disposto ali a te ouvir, né? Acho que tem muita coisa. Maravilha. Já que você falou sobre mulheres, né? Queria que você falasse sobre a união das mulheres na cena musical. Um pouco sobre isso. Se tem um grupo só de mulheres no áudio. É um movimento bem importante, assim, né? Que tem crescido nos últimos tempos e que eu acompanho com muita alegria, assim, e fé na humanidade. Pensando na música, a gente tem uma mobilização bem forte das compositoras de Minas Gerais e de Belo Horizonte, né? A gente tem o Sonora, que é né, começou como uma organização, um festival pequeno aqui, né, de compositoras mulheres, e hoje em dia é um festival internacional que tem edições no mundo inteiro e que realmente ajuda mesmo as compositoras chegarem, né, se expressarem, cantarem, tocarem. É tão forte isso aqui, assim, né, e como por eu ser das pouquíssimas mulheres técnicas da cidade, acaba que eu estou muito presente nesses projetos, né, a gente se junta, então as mulheres querem ter mulheres também na técnica, então eu me sinto muito privilegiada nesse sentido de poder acompanhar essa cena de perto, assim. Né, são muitas mulheres. Eu falo do Sonora porque é um festival que reúne isso, mas tem o Elas Festival também, que eu não sei se eu citei na hora que eu falei dos festivais, mas é um festival muito legal, só de mulheres daqui, que esse ano eu não vou fazer, mas estou junto sempre. E tem todas essas compositoras, né, toda essa cena que movimenta mesmo, né, Mulheres Criando, né, que é um coletivo que elas movimentam muito. É uma rede, assim, vamos todas de mãos dadas para conseguir ocupar mais espaços, né? Essa profissão é
predominantemente masculina, né? Fala sobre um pouco machismo, você enfrentou várias coisas, né? Sim. Não é um caminho fácil mesmo para uma mulher entrar nesse mercado, assim. Realmente, eu fui entendendo, porque quando eu escolhi, né, nossa, é isso que eu quero fazer, eu não tive essa consciência que era, a princípio, uma função masculina, né? E aí, aos poucos eu fui compreendendo isso, vendo que ninguém esperava que eu fosse a técnica. Durante muito tempo, é isso, assim, lá no acústico, por exemplo, a princípio, eu não era assistente. Mesmo eu mostrando as coisas e demonstrando que eu tinha algum conhecimento técnico sobre aquilo, eu era a secretária, ou a namorada de não sei quem, ou a produtora. A princípio, eu não era a técnica. Isso eu vivi muito, né? E isso é um exemplo de visão, assim, né, que se tem sobre as mulheres nesse ambiente, assim. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo, né, quando você vai circulando, vai deixando de ser novidade. Então, durante muito tempo, muitos espaços que eu frequento é assim, uai, mas como assim? Parece que tá vendo um ET, sabe? Parece que tá vendo um... Explica, sabe? Eu tinha que explicar por que eu fazia som, de onde que eu vim, como assim? Que isso? Isso foi muito comum e ainda de vez em quando né? Mas, né, tem 14 anos que eu comecei, assim, e eu vi isso mudar bastante. Então, hoje em dia, eu fico feliz de que eu consegui construir uma base sólida aqui, que os profissionais já me conhecem, deixaram de achar estranho ver mulher aqui, porque o que eu vejo muita gente falando assim, eu já vi mulher técnica lá em São Paulo, já vi mulher técnica lá no Rio. Então, o Brasil é muito grande também, né? Tem outras regiões que ainda tá longe de conseguir ser uma coisa mais natural isso, né? E aqui foi um pouco atrasado né, desses centros como São Paulo e Rio, mas a gente está construindo isso aqui, assim. Então, eu sempre estou tentando trazer outras manas e colegas para a área. Eu sei que é inspirador eu estar ali para quem tem vontade, né? Então, estou sempre muito aberta e tento chamar mesmo, assim, deixar isso muito claro que eu quero conversar e aproximar, porque é hostil mesmo pra gente, assim. A princípio, a mulher não tem que saber da técnica, não é esperado que ela saiba, não é esperado mesmo que a gente tenha essa habilidade, assim, né? Todo mundo erra, né? Só que tá todo mundo ali esperando que eu erre, só vigiando ali. Ambiente competitivo, mais o machismo, Tudo várias coisas juntas, né? Aí é muito agressivo, assim, você tem que ter muita paz de espírito, presença, resiliência, porque, de fato, estão querendo te queimar ali. Mas aí você mostra com o seu trabalho que você é melhor que muita gente aí, né? Aí a gente vai chegando no jogo de cintura, assim, porque, ao mesmo tempo, é assim, eu só vou fazer o meu trabalho, sabe? É como se as pessoas se surpreendessem de ver uma mulher que então assim, nossa, Flora, foda, eu tô fazendo meu trabalho normal, igual vários colegas, só que é como se, por eu estar fazendo igual eles, é uma coisa incrível, é uma façanha, uma mulher conseguir trabalhar tão bem quanto um homem, como é impressionante isso, né? Aparece esse lugar, então é difícil, né? São linhas bem tênues, assim, nesse lugar de mulher técnica, assim. Mas eu fico feliz que as coisas estão se transformando, né, de que aqui agora eu consigo, por exemplo, montar a equipe do Sonora só de mulheres. E eu não vou poder estar, porque eu vou estar com a orquestra, vou estar fazendo a coordenação esse ano e eu não estou lá operando. São outras mulheres que estão lá e que estão crescendo junto comigo. Isso é muito massa, assim, né? Tô bem demais, feliz esse ano. foda. Aproveitando que estamos falando de mulheres na música, indica pra gente pessoas que estão na ativa aí lançando coisas. Bom, eu achei muito difícil esse desafio porque realmente, como eu já falei, a nossa cena musical feminina tá incrível. Então eu vou falar de duas que podem representar isso agora, que é uma música da Ana Aroca,
que, né, trabalho com ela, vou fazer um show dela em breve, agora tá trabalhando esse disco lindo, que é o Meridiana. E eu gosto do disco todo, mas eu vou citar Amor de Carnaval, que eu acho uma delícia. E a Júlia Branco, que é outra que ainda não tem lançamento para eu trazer aqui. Eu até dei uma olhadinha hoje se alguma coisa já tinha saído, se ela tinha lançado alguma coisa do disco novo dela, que eu sei que tá perto de nascer. E eu sou muito encantada com a poesia dela, com as produções dela. E aí, então, eu vou indicar o Cheia de Dobras, que é uma música do Soltando os Cavalos, que é um disco que eu amo, mas que não é o mais novo. Trazer as boas energias para o que vai chegar aí agora, que eu tô doida para ouvir. Maravilha. Então vamos escutar essas indicações da Flora. Tranquila, mas sempre ansiosa. Eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra, cheia de dobra. Eu vivo atenta, mas sempre avoada. Esqueço de tudo, mas tenho muita memória, muita memória. Eu acho que a vida é uma coisa bonita, uma grande avenida
cheia de história. Viver assim é o acaso melhor deste mundo, ainda que o mundo seja cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de dobra, cheio de dobra, cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de dobra, cheio de dobra. Quando eu nasci eu não tinha certeza da minha força, da minha maior fortaleza, maior fortaleza. Será que a gente consegue viver sempre na grande beleza? Mais que beleza, eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura, cheia de espuma. Viver assim é a coisa melhor deste mundo, ainda que o mundo seja cheio de história, cheio de coisa, cheio de aspas, cheio de dobra, cheio de vida, cheio de nada, cheio de sonho, cheio de medo, cheio de farpa, cheio de força, cheio de brilho, cheio de dobra. Estamos de volta com o nosso programa Nós é o Trem, podcast sobre música, músicos, musicistas, engenheiros de áudio, todas as pessoas que trabalham nessa grande gama da indústria musical. Flora, você tem também uma carreira no cinema. Me diz aí, como você foi parar no cinema? Então, acho que todas essas áreas foram caminhando em paralelo na minha formação, na minha construção profissional, assim. E é muito interessante, porque tem gente do cinema que acha que eu só faço cinema, que surpreende quando descobre que eu trabalho com música também, e gente da música que acha que eu tô só na música. E realmente eu tenho essa... Acho que tem outros colegas que também são assim, né? Mas eu gosto bastante dessa diversidade de atuações, assim, de ambientes. Né? Eu comecei a trabalhar no cinema na pós-produção, que foi quando eu entrei lá na Trilha, que inclusive eu não falei que era do Felipe Fantoni e do Márcio Brant, né? Que foi o primeiro lugar que eu trabalhei mesmo como técnica. Então, eu comecei nesse universo do desenho de som, da pós-produção, mixagem, masterização, entendendo essas questões de finalização do som, né? Gravação de Foley e tal. E aí, quando eu comecei a fazer som direto, é isso, assim, fazendo o primeiro filme que eu fui fazer, alguém me indicou, né, que eu tava começando e tal, e aí eu nunca tinha feito som direto e peguei pra fazer. Peguei equipamento emprestado, que é o que a gente faz muito no início, assim, né, trabalha com parceria com colegas, é só assim que a gente sobrevive no som direto no início, porque não tem como você investir de repente tudo de equipamento, né, tudo muito caro, então... Aí fui fazer, mas eu não sabia nem segurar um boom direito. Fui fazer esse curta e aprendi horrores. E aí, aos pouquinhos, as experiências vão aparecendo, né? As oportunidades, assim. Então, vai fazendo um curta aqui, outra coisa ali, uma diária aqui. Aí aparece um filme um pouquinho maior. Então, aí acho que foi o primeiro longa. Não, o primeiro longa foi também do Afonso Nunes, que é esse cara incrível que me deu essa primeira chance de fazer um curto, e depois o longa dele, que foi o A Cor Branca, que foi a primeira experiência que eu tive de fazer o som direto e a pós-produção de um filme inteiro, assim. Muito enriquecedor para mim, assim. E aí, tive a oportunidade de trabalhar como microfonista em filmes da Filmes de Plástico, então trabalhei no Temporada, trabalhei no Marte 1, né, várias outras aventuras, assim, viajando por aí, documentários. Então, é um universo bem bacana também, assim, do som direto, que eu gosto de estar. Quais filmes você fez? Então, esses 3 que eu falei, acho que são os mais impactantes, assim, né? Marte 1, não precisa nem falar. Sim. Foi uma experiência... Premiado, né? Premiadíssimo, quase no Oscar, né? Um pezinho ali no Oscar. E foi uma experiência curiosa para mim, o Marte 1, porque... Curiosa, marcantíssima, porque eu me acidentei no set. Tem essa história. Fiquei sabendo.
Que Tá hoje fazendo em som dia direto? eu fui microfonista, o engenheiro de som era o Marcos Lopes, lá de Porto Alegre, queridíssimo. E aí a gente foi gravar o som de uma bicicleta. E aí eu nem precisava estar pedalando a bicicleta de fato, não estava segurando o microfone nem nada, a gente só microfonou as rodas assim. Não sei se todo mundo viu o filme, mas acho que essa altura do campeonato é dever de todo mundo ter assistido, então esse spoiler não vou ficar culpada com ele. Esse eu vi no cinema. Ah, tem que ser, né? Maravilhoso. E aí, na cena do tombo, né? Aquela ladeira que tem ali de bicicleta, eu caí bem ali no chão, bem lá, lá embaixo. E foi um acidente feio, assim, porque né, era uma bicicleta pequena que eu caí naquela transição do asfalto para a terra, então dá um cascalhinho, assim, Sim. que derrapou a bicicleta. Por sorte, eu não machuquei mais, né? Porque, sei lá, foi só o braço, mas foi feio, porque foi uma luxação exposta. Então, meu braço ficou Fratura exposta? uma luxação exposta, porque não quebrou o osso, mas saiu do lugar, assim. Então, meu braço Entendi. veio pra cá. Eu caí, assim, com ele todo torto. Sorte que eu tava com aquelas blusas de manga comprida, então não dava pra ver. Não apareceu, mas aí o osso saiu, né? Uma dor que eu não consigo nem lembrar, né? Sim. Nossa, é um negócio. Diz que dói mais que quebrar. Eu nunca tinha quebrado um osso, nunca quebrei, né? Um osso. Mas essa saída do lugar é uma coisa impressionante. E aí foi muito triste, porque foi no meio do filme, né? Exatamente na metade do set. E aí eu tava lá, ralando naquele filme maravilhoso, 12 horas por dia. De repente eu tô em casa sem conseguir amarrar meu sapato. Sim. E todo mundo lá ralando e eu em casa recuperando. Mas é isso, hoje em dia é uma história ótima de se contar e eu morro de rir, todo mundo, né, virou um caso, ainda mais com o filme nesse sucesso todo, né, eu fico assim, gente, quase que meu braço quebrado foi parar lá no Oscar. O som da derrapada tá no filme, não exatamente na cena do tombo, porque não tem o som, né, mas numa outra freadinha ali que a bicicleta dá, é o som do meu tombo que tá lá. Caramba. As histórias aí. É, uma boa história pra contar, assim, né? E o braço voltou a funcionar normal, foi muito tempo de fisioterapia e tal, mas tá tudo certo, não ficou nenhuma sequela, né? Porque, poxa, som direto é muito físico, né? Se não voltasse meu braço a funcionar, ia ser ruim, assim. Carregar equipamento, levantar boom. Segurar boom. Foi emocionante quando eu voltei, assim, consegui voltar a fazer boom. Que Maravilha. voltou tudo normal. Aí demorou um tempo pra você recuperar, né? Ah, demoraram alguns meses. Demorou algum tempo. Ah, eu lembro de eu fazendo show, eu carregava o braço assim, no início, porque não tinha, né, Sim, não movimentava. Eu voltei a fazer show primeiro, né, antes de fazer som direto. Aí depois, conseguindo segurar assim, aí aos poucos a dor foi sumindo. E na pandemia, como você sobreviveu? Olha, graças a esse perfil múltiplo, assim, eu consegui seguir trabalhando na pandemia. Foi muito sofrido, né? Um buraco, porque eu não vivo só de música, só de show, só de teatro, só de cinema. É um conjunto, né? E aí, uma grande parte das minhas fontes de renda sumiram, assim. Então, evento sumiu, set também sumiu, né? Audiovisual de alguma forma continuou acontecendo, mas, né, parou-se tudo. Então eu entrei nessa turma mesmo dos profissionais da música passando aperto, assim. Então as bolsas que tiveram, os programas que tiveram de ajuda foram realmente úteis para conseguir pagar as contas e seguir, assim. Mas eu me sinto privilegiada nesse sentido de consegui continuar trabalhando com pós-produção, né? Eu estava finalizando coisas, consegui dar aula virtual, né? Que eventualmente eu dou cursos, oficinas, então isso foi uma coisa que aconteceu bastante e que foi interessante de poder participar de projetos de longe, né? Como tudo virou virtual, isso possibilitou de alguma forma. E aos poucos o audiovisual voltou a funcionar, né? Mesmo na pandemia, a gente trabalhava. Então,
foi mais nesse sentido, fazendo uma live ali, outra aqui, mas não foi o grosso, assim, live não me salvou, não. Live só me fez passar aperto, porque é difícil, né, dar certo, tudo, na hora, ao vivo, aquela coisa. Mas, sobrevivendo, igual todos os nossos colegas que a gente vê por aí. Período difícil, né? Vários não sabiam fazer isso, né? De pós-produção, que tinha, né? Outro tipo de trabalho, né? Pessoas que só trabalhavam diretamente ali com shows, então... Esse pessoal passou aperto. Foi bem difícil de ver, assim... Você vê gente de empresa de som, né? Vendendo equipamento, vendendo tudo, porque para reestruturar depois é muito difícil, né? De voltar. Isso aí foi bem cruel, foi muito triste, assim. E aí agora você vê, voltando o mercado, as coisas a circularem e tá voltando intenso, assim, falta profissional. Porque muita gente saiu, assim, muita gente não quis ficar. Isso em todas as áreas, tá? Então, agora é uma fase boa para quem quer começar, quem tá entrando, quem tá a fim de trabalhar, é isso. Mas são tantas questões, né, também. As sequelas que a pandemia deixou, enfim. É muita coisa para se recuperar, assim, né? E sobre mercado, qual a diferença que você vê entre da música e o cinema, assim? Tem várias diferenças, acho assim, diferenças orçamentárias, né? Tirando as diferenças do meu trabalho, do que eu faço em cada uma, né? Pensando no universo, a música, o teatro e o cinema têm condições bem diferentes, assim. Claro, são parecidas, tudo é arte, tudo é cultura, tá tudo passando aperto sempre, né? Acho que isso é uma constante que a gente sabe que a maior parte do tempo é isso, assim, né? Os orçamentos são sempre apertados, a gente nunca trabalha com folga. É muito difícil isso, assim. É muito difícil ter algum momento que é tranquilo, né? Em condições gerais. Então isso aí tá todo mundo junto. Mas eu percebo diferenças assim, né? Eu acho que o audiovisual ele é uma arte mais cara, então eu percebo que circula mais dinheiro, né? Mas isso não necessariamente significa que eu receba melhor no som direto, porque eu tô lá no rabinho da rabiola, né, do agente do som direto. É isso, né? Tem várias questões que a gente ainda tem que transformar nesse sentido de condições de trabalho, de não ser obrigado a ter nosso equipamento, de conseguir cobrar melhor por isso, né? Pelo investimento no equipamento e pela mão de obra, né? Em si, que são coisas separadas e a gente acaba misturando. Então acho que isso é uma questão delicada do universo do som direto, pensando do universo do audiovisual, pensando no som direto. E aí na música já são outras questões, né? Que aí você vê, né, no audiovisual você vê as produtoras e pessoas independentes tentando produzir coisas e sempre na dificuldade de fazer a coisa acontecer. Na música a mesma coisa, só que eu vejo os artistas, né, batalhando, assim, tentando viver de editais e projetos e ao mesmo tempo se desdobrando entre dar aula para pagar as contas e produzir os próprios shows, né, que é uma batalha, assim, né, você conseguir manter sua arte viva, suas composições, né, nossa, eu acho que deve ser muito difícil ser artista mesmo, assim, você tem que fazer um tanto de coisa, né, da música. E no teatro também é esse universo da luta total, que onde eu percebo que circula menos dinheiro e é uma relação, assim, né, acompanhar os grupos, o tanto que tem que se mobilizar, movimentar, colocar energia, investimento, é uma vida mesmo em função de fazer aquele trabalho acontecer, assim, né. Acho que não tá fácil para ninguém mesmo. Mas a gente trabalha com muito amor, né? Eu vejo que as pessoas da cultura são muito privilegiadas nesse sentido. A gente tem pouco dinheiro circulando, mas a gente é feliz trabalhando com o que a gente gosta, com a arte, que é a coisa que mais faz bem para a cabeça da gente, né? Sobreviver, né, de arte no Brasil, né? Tipo assim, independente,
correndo atrás de editais, conseguindo vender ingresso, vender show, né? É muito complicado, né? Nossa, super complicado. E essas transformações de forma das pessoas escutarem, né? Você não vende disco mais, você vende show, e aí como é que a sua música chega nas pessoas, né? Um universo que é novo, mas que já está bem consolidado, né? Então não tem muito para onde correr, os artistas têm que entender disso. Para onde que coloca dinheiro, onde que investe, com quem você se associa. Acho que esse mercado nunca foi fácil e continua não sendo mesmo, assim, de conseguir se colocar, fazer chegar no seu público. Batalha. O que você acha que tem que melhorar? Em qual ponto melhorar? Como? Sei lá, botando dinheiro mesmo. Dinheiro ajuda, né? A fazer as coisas funcionarem com dignidade. Sim. Não tem como. O mundo que a gente vive depende do dinheiro. Porque artista tem gente legal, competente, coisas sendo criadas, né? A criatividade existe, o material tá ali, assim, né? Precisa de condições melhores para todo mundo conseguir fazer isso com tranquilidade, né? Viver com dignidade, sem desespero, igual diversas outras áreas, né? A gente vê que são mais bem sustentadas, né, nesse sentido, assim. Acho que a cultura precisa ser mais valorizada mesmo. Como você vê o futuro da sua profissão? O seu futuro na profissão? Nossa, bola de cristal, sim. Bola de cristal. Eu tenho super dificuldade de pensar nisso, assim, de falar, como você se vê daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu não sei, assim, eu acho que aos poucos eu vou começar, que eu acho que é um processo que está começando a acontecer, escolher mais o que eu quero fazer, o que é mais confortável mesmo, né, em questões físicas, financeiras, e então acho que eu vou acabar fazendo esse direcionamento, assim, né, do que me agrada mais. Hoje em dia eu ainda sou muito aberta para tudo do áudio que me aparece. Sim. Então eu espero que eu consiga ter mais clareza, maturidade, para ir direcionando mesmo. Isso aqui faz mais sentido para mim. Essa roubada aqui eu já não vou cair mais. Amadurecendo, escolhendo os caminhos, né? O que faz, o que não faz. Eu acho que esse é o que eu quero, o que eu desejo para mim, assim. Poder fazer isso com tranquilidade, assim, sem achar que eu tô ofendendo ninguém, porque senão eu me ofendo, né? Entrando nessas. Acho que esse é o que eu desejo mesmo, que eu me vejo. Espero que eu consiga estar fazendo isso muito bem daqui a um tempo. Maravilha. O que a música te ensinou? Nossa. A música ensina tanta coisa, né? Tem música de tanta coisa. A vida na música, né? Sei. Acho que pra mim é muito natural viver na música, viver de música, né? Como eu cresci ali acompanhando meu pai nos shows e ao mesmo tempo minha mãe dando aula, a música em todos os lugares. Acho que a música ela é meio inerente, assim, a nossa, ela tá aqui, ela tá presente. Não sei o que ela me ensina. Ela me ensina, talvez, ela me traz sempre atualmente eu tenho pensado muito nisso, assim. Essa coisa de trabalhar muito com música, você acaba ouvindo menos música de algumas fases, né? E aí, toda vez que eu resgato as minhas músicas, tipo assim, o que eu quero ouvir? Aquele disco. Esse disco do Felipe José, por exemplo, que eu citei aqui, foi isso. Porque eu falei, quais músicas que eu gosto de ouvir que me tragam conforto? E aí me veio ela, não sei porquê. Acho que a música tem isso, né? Às vezes as coisas que a gente tá passando, de repente você tá com a música na cabeça, que a letra tem a ver com aquilo. Eu acho que é uma terapia, assim, pra mim, quando eu faço esse resgate, que eu tô falando de voltar a escutar coisas que eu gosto, eu sinto que eu tô voltando a ser eu. Pra mim é muito ligado a isso, assim. Se eu fico muito tempo escutando poucas coisas que eu gostava, eu vou me distanciando disso, assim. Eu me dá um conforto na hora que eu escuto coisas que eu já até enjoei, né? Mas que fizeram parte de uma época. Eu tenho sentido isso muito, assim, atualmente. O que é viver de música? Coragem.
É isso, é coragem, é amor, né? Amor à música, acho que é isso, você tem que gostar do que você faz, porque não é fácil mesmo. Sim, acho que para qualquer profissão, né? Você tem que ter amor pelo que você faz. E aí viver de música é uma batalha e um privilégio. É isso, uma batalha e um privilégio. Você vive 100% de música? Não, eu vivo 100% de som. De som. Porque é 100% de som mesmo, assim, não tem outras fontes de renda. Então eu sou muito encantada com o som em todas as suas facetas, né? O som tá em tudo, né? A gente tá aqui conversando, tudo é som, na verdade, né? A gente escuta, a gente tá aí, Tem escutando. a pessoa ali que tá gravando, né? Que vai Tem. tratar o áudio. Tem a pessoa que tá gravando, tem o som ali fora que atrapalha a gente, tem tanta coisa, né? A gente se comunica, né? Com o som. Mas então, eu vivo de som, né? É isso. E eu fico muito feliz, muito grata de ver que eu consegui, lá, né, de novinha, até eu começar a falar assim, nossa, sou técnica de som. Sou mesmo, essa é a minha profissão. E aí, sigo assim, agradecida por isso. Pra não, né, de não ter que... Assim, eu acho muito legal também quem se desdobra e, por exemplo, na pandemia descobriu outras habilidades. Isso é muito bacana, né? Quando você se vê em outras áreas. Mas eu realmente fico feliz de seguir tendo a minha renda toda ligada ao som, assim. Quais encontros que a música promoveu pra você? O som promoveu pra você? Não, muitos. Aí eu não consigo nem falar mesmo, assim, o nome. Mas eu acho que, né, como a gente já falou, é um trabalho muito coletivo, né? É uma área que me proporciona encontros. É o que faz. Então, aqui eu tô encontrando com você mais profundamente, né? Te vejo em 1000 rolés, mas acho que a gente nunca tinha conversado mesmo, assim, né? Tô aqui com o Fitinho, colega queridíssimo, mestre, parceiro, que eu sou extremamente grata e adoro encontrar toda vez. A gente troca sobre as nossas situações do som direto. Então, eu acho que é isso, assim, né? Cada pessoa que você encontra, cada lugar que você tá, você vai ter uma experiência nova, conhecer uma coisa nova, trocar. Então, eu acho que proporciona muito isso, né? Os encontros estão o tempo inteiro. Ontem, a equipe toda que eu encontrei da ópera, tem tanta gente de tanta área. Isso é muito legal na nossa profissão, assim, né? Que você tem sempre encontros, sempre pessoas interessantes, né? Quem trabalha com arte é muito interessante no geral, assim. Tem muita gente legal, muita gente doida, muita gente divertida. Então, acho Tem que de tudo, né? tem de tudo, tem de tudo. Trabalhar com cultura é muito bom. Estamos chegando aqui no momento final do podcast Nós é o Trem. E aí, Flora, qual som vai estar tocando quando você morrer? Pesado. Pesado. Pois é, assim, né? De cara, a primeira coisa que me veio é tipo um roll, um Flames, assim, um Rage Against the Machine. Um negócio assim, acabou, morreu. Não sei como é que eu vou morrer, né? Ou se eu vou morrer dormindo, na paz, escutando um Kind of Blue. Não sei. Sei lá. Esse programa é altamente democrático. O final a gente deixa o microfone aberto para você falar o que você quiser. Então, meu espaço livre que chama, né? Espaço livre, microfone aberto. Vou cantar. Pode cantar. Não, eu acho que tem que usar esse espaço para reforçar a importância das mulheres no nosso mercado. Reafirmar que a gente, de fato, tem muita força para ocupar esses espaços. Estamos, né, seguindo o nosso caminho e conquistando eles. Mas eu acho que é um pedido de sempre mais respeito, mais espaço, mais atenção, mais abertura nos ouvidos, nas mentes, para que a gente consiga continuar chegando, né, com
com tudo que a gente tem para chegar. Chegando ao final do programa, como todo programa acaba em música, indica mais uma música pra gente fechar. Então, a minha indicação final, eu sofri para fazer essas indicações, porque realmente me perdi demais para fazer essas escolhas. Mas, seguindo, né, me veio essa música na cabeça, pensando nessa última fala aí do Espaço Livre. Eu vou indicar a música Mulher Limpa, que é de um disco da Juliana Perdigão, incrível, daqui, que não tá morando aqui, mas dela, da Angélica Freitas, da Tulipa Ruiz, da Ava Rocha, da Yara Renault e da Cecília Lucchesi. Só um belo bonde. Então é isso, Mulher Limpa. É isso aí. Esse foi o episódio do programa Nós é o Trem. Muito obrigado, Flora, pela sua presença. Foi Obrigada a você. um papo maravilhoso, né? Explorando outras vertentes, né, no trabalho de áudio. E é muito importante, tem muita gente que não entende, né, isso, né? Eu fiquei muito feliz, agradeço demais esse espaço, esse convite, esse papo. Muito, muito bom, de fato, poder falar sobre as questões do nosso trabalho, né? De fato, o backstage, né, o que está ali atrás. Muita gente não tem ideia do que a gente passa, então é muito bom. Obrigada pelo espaço. Obrigado a você. Há milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. Ela era brava e suja e ladrava. Dos acostamentos às lojas de departamentos, todos sabem e não se cansam de dizer. Uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Uma mulher brava não é uma mulher boa, e se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa. Uma mulher
Este foi mais um episódio do podcast Nós é o Trem, apresentado por mim, DJ Bill. Quem dirigiu foi o Vitor Brandão e a produção ficou com Samuel Quintero. A Tamira Abreu foi nossa assistente executiva. O nosso técnico de estúdio foi o Wellington Brito. A Simone Martins foi a nossa controller. E quem fez o design gráfico foi a Ana Kossoski. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Patrocínio, MGS. Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Apoio, Quarteto Filmes. Belo Horizonte, 2024.